Ah, eu gostei. Boa noite a todos. É um prazer participar dessa mesa com o Viringa e o Daniel Galera. Espero que eu esteja falando o nome corretamente, né? O Viringa, que é autor do Joe Speedboat, um livro que está sendo lançado pela editora Rádio Londres, que vai ser um dos temas desse nosso encontro de hoje, né? Esse é um dos primeiros eventos do Café Amsterdã, promovido pela Fundação de Literatura da Holanda, que organizou esse evento aqui de maneira absolutamente inédita, né? Um evento com cerca de 10 autores que participam do Café Amsterdã em São Paulo, no Rio de Janeiro, também em Curitiba, uma pequena extensão em Curitiba. E, enfim, meu nome é Manuel Costa Pinto, eu sou jornalista, vou fazer a mediação. Peço desculpas pela minha voz que está baleada, está sumindo faz alguns dias já. A Livraria da Vila pede que quem for pegar o livro para autógrafos, que passe pelo caixa antes, só para ter um controle, né? Depois de conversar aqui na última hora, depois vocês quiserem podem pedir os autógrafos. E a gente vai abrir para perguntas também daqui a uns 40 minutos e depois faremos mais uma rodada aí de perguntas de vocês, se houver, e depois eles vão autografar os livros. Os autógrafos vão ser aqui mesmo, Maria? Lá em cima. Lá em cima, os autógrafos vão ser nesse hotel, né? Enfim, fazendo uma breve apresentação para passar depois para as perguntas. O Tommy Viringa é um autor holandês que cresceu em Aruba, né? Ele passou a juventude em Aruba, é um escritor holandês que estreou em 1995 com um livro chamado O Limite de Dormantique. Publicou depois um livro chamado Amok, foi editor da revista Tijdschrift. É criador da revista Vrijstaat Austerlitz. Depois publicou um livro chamado Tudo sobre Tristano e publicou em 2005 o livro Joe Speedboat, que é esse livro que está sendo lançado aqui durante o Café Amsterdã, publicado pela Rádio Londres, como eu disse. Depois vieram outros livros, se não me engano, o último é um livro que não tem tradução ainda, mas que seria em português. Estes são os nomes, talvez o último ou o penúltimo. Daniel Galera é um dos mais importantes escritores contemporâneos brasileiros, autor de vários livros que estão aqui também na Livraria da Vila para esse evento, como Até o Dia em que o Cão Morreu, Mãos de Cavalo, Cordilheira e o Barba Ensopada de Sangue, que talvez seja o livro mais marcante da produção do Daniel Galera. Se eu não me engano, é o mais traduzido, né? É o mais traduzido. É mais marcante. Foi o que teve maior repercussão, maior impacto, embora todos os livros dele tenham sido saudados como livros importantes dentro da produção literária contemporânea. Depois dessa brevíssima apresentação, né, o Daniel Galera nasceu em São Paulo, mas cresceu em Porto Alegre, onde ele ainda até hoje, onde ele mora atualmente, né, depois de morar em diferentes lugares. E eu vou dar início a essa conversa fazendo algumas perguntas, tentando buscar uma confluência entre os livros de ambos, a produção de ambos. Começando por uma questão que eu acho que me parece importante destacar, que tanto o Joe Speedboat quanto o Barba Ensopada de Sangue são livros que têm duas personagens que têm, vamos dizer, uma privação. Né? A protagonista, o personagem principal do Joe Speedboat, é uma personagem narradora, é um menino, um adolescente que sofreu um acidente e ele é paralítico.
ele praticamente não fala e só usa a mão, que é a mão com a qual ele escreve o livro, escreve esse relato. E a partir dessa privação, ele, vamos dizer assim, organiza o seu mundo, estabelece suas relações e conhece a personagem que dá título ao livro, que é o Joe Speedboat, que é uma personagem ousada e que encarna, vamos dizer, todo o imobilismo dele contrasta com o caráter dinâmico desta personagem, que estabelecendo assim uma espécie de dicotomia na qual os dois se envolvem e que vai envolver várias personagens. Se a gente vai falar um pouquinho mais do livro, ao fazer as perguntas eu conto ou peço para ele contar alguma coisa sobre o enredo propriamente dito. E assim como a personagem, o narrador, o protagonista do Joe Speedboat é uma personagem que tem esta privação, o personagem do Barão de Ensopado de Sangue também tem um distúrbio, no caso um distúrbio de ordem neurológica que atinge a capacidade visual, que é de não reconhecer, não guardar fisionomias. E isso também vai ser decisivo para uma trama em que a personagem está em busca de uma identidade pessoal e uma história verdadeira, uma história que atingiu sua família, que é a morte, o assassinato do seu avô, que aconteceu em circunstâncias misteriosas, que ele investiga no momento em que ele vai morar numa cidade chamada Garopaba, no litoral de Santa Catarina. Né? Então, a personagem que não tem nome, né? Quer dizer, ele tem nome, mas não é dito qual é o nome. É uma personagem que perde o pai. No começo do livro, o pai se suicida, deixa para ele uma cachorra, e pouco antes desse gesto final, conta a história de que o avô dele, o avô do protagonista, tinha sido assassinado em circunstâncias misteriosas, assim, esfaqueado nesta cidade de Garopaba, para onde o protagonista vai. Também vou parar por aqui, porque não só minha voz já está acabando, como vocês vieram aqui para ouvi-los. Mas eu precisava, para fazer a primeira pergunta, e depois eu farei perguntas mais sucintas, dizer um pouquinho do enredo. Então, minha primeira pergunta é exatamente essa, assim, para vocês dois. Por que escolher estas personagens que têm esta privação física, essa limitação, da onde surge essa ideia de organizar a narrativa a partir desse ponto de vista que é da privação física mesmo? A tradução será consecutiva. Uma ordem. Vamos fazer primeiro os convidados estrangeiros. Portanto, Viliga, por favor. Thank you. It's not working. Yes, it does. No, it's not working. No, it's not working. That's a weird thing. They asked me to talk in Dutch, which is strange. But I'll switch to Dutch now, which is a rather guttural language. It's like farting, but then it means something. Okay. De vraag is waarom een figuur met een beperking? Die vraag kun je eigenlijk ook stellen bij bepaalde sporten, zoals de beperking van voetbal, dat je niet met de handen mag oppakken, de bal. En de beperking van rugby is dat je de bal niet naar voren mag spelen, maar alleen naar achteren. Pas bij een beperking wordt het interessant. Bom, primeiramente, pediram para eu falar inglês, então, não falar inglês, mas falar em holandês, então vou continuar aqui em holandês. É uma língua bastante cultural, parece que eu estou peidando aqui, mas é o som do holandês. Então, essa pergunta sobre essa limitação, por que uma personagem com uma limitação física, você pode fazer essa mesma pergunta sobre o esporte, por exemplo. Por que o futebol tem uma regra que você não pode usar a mão? Ou por que o rugby, por exemplo, você não pode jogar para frente, somente para trás? Okay, this is yours. Stick to that. Okay. Yeah, stick to that.
En wat betreft het specifieke geval van Joe Speedboat ging het erom dat ik begon met een vals uitgangspunt. Hallo. Ja. Maar het valse uitgangspunt was dat ik dacht dat Joe Speedboat het verhaal moest gaan vertellen, terwijl hij juist een enorme beweger is, een heel erg druistig personage met een ontzettende levenswil, die eigenlijk niet zelf in staat is om het verhaal te vertellen zoals ik het wilde laten vertellen, meer een ingetogen, dromend verhaal. Dat kon hij niet vertellen, hij moest bommen maken en vliegtuigen bouwen. Bom, então, a questão do Joe Speedboat, na verdade, é uma perspectiva um pouco falsa, porque a personagem dele, ele é uma pessoa com muita força de vontade, ele é uma pessoa muito agitada, que gosta de expressão, mas ele não tem essa capacidade, então ele tem que contar uma história um pouco mais quieta, mais como se fosse um sonho. Het duurde heel lang. Ik ben het boek begonnen vanuit het perspectief van Joe. Hij zou het verhaal vertellen en toen realiseerde ik me na een hoofdstuk of wat dat het een verkeerde weg was. En toen heb ik heel lang geploeterd en gewacht en uiteindelijk, toen ik op een ochtend uit bed sprong, realiseerde ik me dat ik een onbewogen verteller moest hebben. Dus uit die interessante botsing van zo'n beweger en een onbewogen verteller is dit boek voortgekomen. En die onbewogen verteller, die herinnerde ik me eigenlijk van school, want het was een jongen in een rolstoel die nauwelijks kon praten. En het was dus een jeugdherinnering die me de verteller opleverde, want hij vertelt het verhaal schrijvend in zijn dagboek. Então, esse menino agitado, né, que fazia bombas, que era todo animado e tal, eu no começo achava que ele fosse contar a história. E depois eu descobri que esse não seria o caso. Um dia eu acordei e eu lembrei de um menino que estudava comigo, que era um menino que estava numa cadeira de rodas. Aí essa memória da minha infância que me fez pensar numa personagem mais quieta, mais introspectiva, que seria o narrador dessa história. En dat was dus een heel interessante beperking om iemand te hebben die alleen een rechterarm heeft, die het goed doet en geen woord uitbrengt. Het hele boek spreekt hij eigenlijk geen woord. Het enige wat je hem 1 keer hoort zeggen is Joe. Dat is het enige wat je hem hoort zeggen. Verder zegt hij het hele boek niks. Dus je luistert naar een stem die het hele boek niet spreekt. En dat was voor mij een razend ingewikkeld, maar heel interessant proces om dat op te schrijven. Punt. Daniel. Então, esse narrador ele apenas tem o uso da mão direita e no livro inteiro ele não fala nenhuma palavra. Em algum momento ele só faz os ruídos, né? Joe. Então, na verdade, ele nunca fala no livro. Então, você está ouvindo uma voz de alguém que não fala. Então, isso realmente foi muito interessante para mim. Boa noite. Enfim, é um prazer estar incluído assim, nesse evento. A tradução do Bar Espada de Sangue para o holandês foi uma edição super bem sucedida, foi muito bem recebido lá. Então, para mim é uma alegria estar, enfim, dialogando com autores holandeses e agora com os novos lançamentos também, que estão sendo traduzidos para o Brasil, poder ler os livros deles também. Isso é muito legal. E indo para a questão, eu resolvi fazer esse personagem que tinha essa condição de não poder reconhecer o rosto dos outros, em primeiro lugar porque eu li sobre a existência disso, né? Parece uma coisa inventada, parece uma fantasia, mas é uma doença que de fato existe, que se chama prosopagnosia. E eu li sobre ela num livro de neurociência, um escritor que estudava o caso de uma mulher que tinha um caso muito severo de prosopagnosia, a ponto de ela não reconhecer ela mesma no espelho depois de 15 ou 20 minutos que ela tinha visto o próprio rosto. Então eu li aquilo, fiquei muito fascinado, comecei a pesquisar sobre isso e guardei essa condição para um dia usar em algum personagem. E quando eu comecei a pensar na história do Bar Espada de Sangue, me pareceu a oportunidade ideal para trabalhar isso. E, enfim, trabalhar com privações, limites e deficiências de qualquer tipo é criativamente fecundo, digamos assim. Colocam esses limites, nos forçam a criar
formas de narrar uma história que são novas ou originais, como ele acabou de falar que a respeito do personagem dele, né? Como narrar um livro, ponto de vista que ele não pode falar com os outros, né? Que linguagem ele vai usar, que estilo de texto ele vai usar. Então, quando eu fui escrever sobre esse personagem, em primeiro lugar, eu acho que é importante, quando a gente trabalha com casos extraordinários, assim, em primeiro lugar, criar uma forma de tratar deles que seja natural e que não chame muito a atenção para o fato de que a gente está usando uma condição extraordinária. Isso em si já é um desafio. No caso do meu personagem, o que eu busquei fazer foi entender como uma pessoa com essa doença veria ou enxergaria o mundo e trazer isso para a linguagem do romance. No caso de um personagem que não pode reconhecer o rosto dos outros, a princípio parece uma besteira, mas a vida das pessoas que têm isso na vida real ela é muito complicada. Eles têm problemas sociais bem severos, de timidez, de dificuldade de fazer várias coisas. Eles estão numa situação constante de insegurança, né? E uma coisa que as pessoas que têm essa condição se acostumam a fazer é reparar em outros detalhes das pessoas, dos ambientes, do contexto em que elas interagem, na esperança de lembrar delas depois quando encontra de novo, né? Porque não vai conseguir pela expressão facial. E a gente que reconhece os outros pelo rosto subestima o quão necessário, quão forte isso é na nossa vida cotidiana, né? Tanto que existe uma área do cérebro que é especializada nisso, né? Isso já fala por si. Então eu resolvi usar isso, né? Então o meu livro, embora ele seja narrado em terceira pessoa, é uma terceira pessoa que está 99% do tempo limitada à visão desse personagem, a forma como ele experimenta o mundo. Então não existe ponto de vista de outros personagens, não existe flashback, é só ele experimentando a história quase em tempo real. Então o que eu faço é tentar recriar essa sensação de que ele tem que prestar atenção em coisas que para as pessoas normais seriam irrelevantes. Isso para mim foi a sacada narrativa que poderia tornar esse livro interessante, né? Então um dos motivos que o livro é comprido, eu acho que as descrições das cenas, das pessoas são muito minuciosas e elas prestam atenção em detalhes que num outro livro seria desnecessário narrar. Seria enfadonho, seria errado, na verdade, né? Para esse livro é necessário. Então, pequenos detalhes, e, enfim, difícil de falar aqui, acho que lendo o livro é melhor, mas muitos pequenos detalhes que seriam irrelevantes em uma outra história. E isso, enfim, acaba dialogando com a própria história dele, que é a busca por essa história familiar, a busca dessa conexão de sangue dele com a história do avô, daquela comunidade. Tudo isso acaba tendo uma carga simbólica que tem a ver também com o fato de ele não reconhecer rostos. E eu não acho que ele é um personagem que está procurando a própria identidade, até pelo contrário. Esse livro é quase o inverso de um romance de formação, porque esse é um personagem que desde o início ele sabe muito bem quem ele é. Diferente dos meus outros personagens que em geral estão numa espécie de busca desse tipo, esse cara sabe quem ele é. E o livro é mais a história do processo dele encontrar o lugar dele no mundo, né? Ele vai parar nessa cidadezinha por causa de uma história de família e ele é um cara que sempre teve problemas de se relacionar com os outros. E, quer dizer, ali, apesar de muitas dificuldades que ele encontra, ao final da história a gente percebe que ele encontrou o lugar dele no mundo, né? Sem mudar quem ele era. Então, esses são exemplos de várias maneiras que essa condição dele acaba sendo trazida para a história e para o jeito de narrar ela. É isso. Vou fazer pergunta sem microfone. Todo mundo me ouve? Assim, não fica esse troca-troca de microfone. O Daniel falou, em parte respondeu a minha pergunta, mas vou pedir para ele elaborar mais, só para... eu quero fazer a pergunta para os dois. Esse distúrbio, de alguma maneira, é um pouco metafórico também, no sentido de que o Franz, narrador e protagonista do Joe Speedwood, ele tem uma imobilidade que, na verdade, é muito menos imóvel do que a estagnação do mundo à volta dele. E que, de certa maneira, o Joe Speedwood é uma espécie de duplo dele, duplo no sentido literário do termo mesmo, que é alguém que se insurge, é insubordinado em relação à estagnação do mundo, representado por essa localidade imaginária em que se situa a narrativa, a cidade de Lomar. Gostaria de saber então se a escolha disso também tem um sentido metafórico.
vind ik altijd een lastige vraag, want sowieso is het al heel lang geleden dat ik het boek geschreven heb. En ik kan me niet herinneren dat ik het metaforisch heb bedoeld. Ik bedoelde echt een personage te maken van vlees en bloed waar niks metaforisch aan was, geloof ik. Die gewoon was wat je leest en die... het is al zo... Kijk, mijn laatste roman die is een stuk metaforisch. Daar kun je andere dingen ook voor lezen. Maar Frans Hermans was echt bedoeld om inderdaad een hele progressieve geest te zijn te midden van een gestagneerde omgeving. En ja, eigenlijk is het hele boek een ode aan de kracht van de geest, aan hoe een ongebroken geest in een zo verwoest lichaam kan huizen. Dus misschien is het niet zozeer een metafoor, maar een ode. A pergunta é um pouquinho difícil, porque já faz muito tempo que eu escrevi o livro e não consigo me lembrar muito bem, mas eu tenho quase certeza que não era nenhuma metáfora, que realmente era um personagem de carne e osso, e o que lê é o que eu quis dizer mesmo. O meu último romance realmente é muito mais metafórico, mas o Frans Hermans é uma pessoa progressiva num ambiente estagnado. E em vez de ser uma metáfora, é mais uma homenagem à força do espírito e de você ter um espírito muito forte num corpo destruído. En het was misschien wel het allerfijnste personage dat ik ooit onder handen heb gehad. Omdat hij heeft een verrukkelijke toon en een wat verongelijkte, licht cynische stem, maar die nooit de moed verliest. Het is geen cynisme dat voortkomt uit een gebroken hart. Het is cynisme uit teleurstelling over de ongelooflijke stomzinnigheid om zich heen. Maar met een dwars daardoorheen snijdende hoop op beter. En dat is het moment dat Joe Speedboat ten tonele verschijnt als een soort verlosser. Na verdade, é um dos personagens que eu mais gosto, que eu criei. Eu gosto muito do tom dele. Ele tem uma voz um pouco cínica, mas ele jamais perde a esperança, a coragem. Então não é o cinismo daquele coração partido, mas é mais uma decepção com a idiotice em volta dele. Então ele está sempre esperando que as coisas vão melhorar. E é nesse momento que o Joe Speedboat aparece. É como se fosse um redentor na história. Dat was het. I'll give a sign. No meu caso, cada leitor tem liberdade para opinar sobre isso como preferir, mas no meu ponto de vista, eu não acho que a condição desse personagem, essa doença de não reconhecer os vossos, seja uma metáfora do que está acontecendo no livro. Eu não gosto de ver assim. Eu acho que é se fosse só isso mesmo, seria um livro mais pobre do que eu quero acreditar que ele de fato é. Eu prefiro ver essa limitação dele mais como uma ferramenta útil, uma coisa útil que eu tenho no livro, para trabalhar os temas que eu realmente quero trabalhar. Então, uma das consequências dele... Tem uma outra coisa importante, que é tão importante quanto a doença dele no livro, é o fato de que ele é muito parecido fisicamente com o avô dele que foi assassinado. Né? A história desse avô que ele descobriu o que aconteceu. E quando ele chega nessa comunidade, que Garopaba é uma vila de pescadores com 15 mil habitantes, um lugar começando a se modernizar, mas ainda bastante primitivo em vários sentidos, o povo local que lembra do avô dele e sabe segredos sobre o avô dele, imediatamente enxerga a figura do avô no neto, né? Ele é muito parecido. E ele, ao saber que é muito parecido com o avô, começa a intensificar isso. Ele deixa a barba crescer, entre outros motivos, para ficar ainda mais parecido com o avô. Né? Então ele começa a ser um pouco confundido naquela comunidade. A
até subconscientemente pelos moradores, como a figura do rodeio. E, enfim, eu não acho que seja totalmente metafórico. Eu queria mais era trazer à tona essa ideia dos mitos locais nas pequenas comunidades e como que surgem essas histórias, essas lendas locais, de uma forma absolutamente não mística ou nenhuma relação com qualquer tipo de realismo mágico, nada assim. Mas como que as histórias, lendas, superstições aparecem? Qual é a origem delas, né? O que dá origem a uma superstição? Eu sou uma pessoa bastante cética quanto ao mundo em geral, assim. Mas eu sei que as superstições, as lendas, os mitos, a magia existe, né? Então, uma das ideias do livro é que esses grandes mitos locais, se a gente pudesse voltar atrás e descobrir qual foi a história ou a pessoa real que deu origem àquilo, o que a gente ia encontrar lá atrás é um acontecimento ou uma pessoa banal, normal, na verdade, né? O mito é outra coisa, são camadas e mais camadas de histórias, de pequenos elementos narrativos de uma comunidade, de uma tradição literária que vão se acumulando cada vez mais, até que chega um ponto que esse mito se forma, ele não pode ser desfeito, né? Não tem como rastrear de fato de onde veio. Então, o fato dele não reconhecer as pessoas, eu não acho uma metáfora disso, mas me ajudava a criar situações interessantes para explorar esses temas. Então, o fato de que ele é confundido com o avô e que ele não pode reconhecer as pessoas que ele conhece, sejam elas amigos, namoradas, ou sejam elas inimigos ou pessoas que estão ameaçando ele, tudo isso me dava uma possibilidade de criar situações e conflitos que iam ser interessantes de narrar. Então, sim, claro que a condição dele dialoga fortemente com o que acontece no livro, mas eu não acho que seja num nível de metáfora, né? Se este fosse um personagem em busca da sua identidade, eu acho que teria uma carga metafórica mais clara, assim, né? O fato de não se reconhecer, ter que todo dia se conhecer de novo, a gente poderia falar disso. Mas eu acho, na minha opinião, que está acontecendo ali uma coisa um pouco diferente. A condição dele aumenta a possibilidade de situações interessantes, de mistério, né? O livro ele é quase um romance de mistério que depois não se cumpre, né? Ele é uma promessa de um romance de mistério que não é cumprida, ele se torna um romance existencial que abandona as convenções da história de mistério no meio do caminho. E isso foi consciente, né? Foi uma coisa que eu queria fazer de fato para criar uma expectativa no leitor e depois fazer ele mergulhar aos poucos numa coisa que seria completamente diferente e inesperada, ainda que lenta e enfim, construída muito lentamente, mas diferente do que eu ia ter esperado. Queria perguntar para o Viringa a respeito da criação da cidade de Lomark. Que é uma cidade imaginária, na fronteira com a Alemanha, que tem uma estrada em construção, é um lugar meio inóspito. E eu queria que você contasse um pouco como você elaborou essa cidade imaginária, já que a própria criação de cidades imaginárias é um recurso na literatura bastante célebre, né? Vários grandes escritores têm cidades imaginárias. Mas como é que surgiu essa cidade? E se ela tem a ver com as cidades em que você viveu? Fora da Holanda. Ja, dat is een geweldige vraag, omdat die plek is inderdaad heel erg belangrijk. En de omgeving is ook heel erg belangrijk. En de rivier die door het boek stroomt, die is van het allergrootste belang. En een van de mooiste Nederlandse woorden die ik ken is uiterwaarde. Ik hou heel erg van de uiterwaarde. En dat is daar een Portugese woord voor? Ja, dat is een probleem. Sprollen. Uiterwaarde. Floodlands. Is daar een vertaling voor? Floodlands? Nee, moet je het maar omschrijven dan. Maar dat landschap begon dus een steeds grotere rol te spelen. Dus die personages die waren er eerst. Het was eerst een frictie tussen Joe Speedboat en de dagboekschrijver. Maar langzaam kwam daar het landschap als belangrijk derde personage bij. En het goede was dat ik, het is een persoonlijke anekdote, maar dat ik op de vlucht was voor een krankzinnige verloofde. Die niet alleen kon zijn en bij me ingetrokken was. En omdat ik daardoor altijd samen was, en als je samen bent kun je niet schrijven, ben ik gevlucht. Ben ik naar een Dominicaans klooster gevlucht in Husse. Dat ligt aan een rivier. En daar heb ik het boek voornamelijk geschreven.
Excelente pergunta, porque a paisagem realmente tem um papel fundamental, a região, o rio principalmente é muito importante nessa história. E uma das palavras mais lindas na língua holandesa para mim é uiterwaarde, que é tipo um campo alagado, quando o rio transborda e alaga esses campos que são chamados de uiterwaarde. Então, há também a fricção entre o Joe Spiegel e o escritor do diário, mas a paisagem vira quase uma terceira personagem nessa história. E, na verdade, eu escrevi esse livro porque eu estava fugindo de uma noiva maluca que não queria estar sozinha, não me deixava ficar sozinho e estava comigo o tempo todo. Então, não conseguia escrever e eu fugi. Fui para um convento dominicano que ficava no Rio e foi lá que realmente escrevi esse livro. En in dat klooster, in het Dominicaanse klooster, ontmoette ik een hele interessante man, een Dominicaan die daar al heel lang woonde. En hij was de voorzitter van het Girard-genootschap. En ik had nog nooit van René Girard gehoord, maar hij vertelde me er alles over op zijn kamer. En hij vertelde me ook over een van de belangrijke theorieën van René Girard, die erover gaat dat begeerte zelden werkt via van de een naar de ander, maar meestal via een derde. Dus dat er een bemiddelaar nodig is. Dus als Daniel en ik nu beide deze vrouw begeren, bijvoorbeeld, dan, of hij begint, dan zal de aantrekkingskracht gemiddeld zijn. Maar zodra ik me ermee ga bemoeien en ik zeg, Jezus, wat is dat een knappe vrouw, dan ontbrandt de begeerte tussen ons ook en dan worden we rivalen. En rivalen, dat komt van rive, van rivier en van oever, dus wij worden dan eigenlijk competitieve oevers rondom dezelfde rivier, om het poëtisch te zeggen. En zo kwam ik dus in Husse, in het klooster, op een geweldige theorie uit die mij voor het boek heel erg geholpen heeft. Maar had ik ook nog eens een keer een schitterend landschap met een rivier. Dus dat was weer een beperking, we hadden het er net al over, een beperking van een krankzinnige verloofde die voor het werk heel vruchtbaar bleek. Bom, e foi nesse convento dominicano que eu conheci um homem muito interessante, um dominicano, que era presidente da associação de René Girard, e na época eu não conhecia nada sobre as teorias desse René Girard, e é uma teoria sobre o desejo, que o desejo raramente é entre uma pessoa e outra, geralmente envolve um mediador. Então, por exemplo, se eu e Daniel desejássemos a mesma mulher, isso ia despertar um desejo muito maior em mim ainda, se fosse apenas ele desejando só a mulher. Então, quando entra uma terceira pessoa, isso realmente desperta um desejo e torna você um rival do outro. E rival vem de rive, que tem a ver com o rio, com a beira do rio, né? Então, nos tornamos, beiras do rio, competitivos, competimos entre nós. Então, falando novamente dessa questão da limitação, eu fui limitada por essa noiva maluca, mas de certa forma ela me ajudou a escrever esse livro e também foi uma paisagem muito linda com esse rio que também me ajudou a desenvolver essa história. Nog één aanvulling, die zowel te maken heeft met de driehoek als het landschap. Dus dit is de synthese van alle subantwoorden. Maar die gaat erover dat ik als jongen in dezelfde rivier ben gesprongen ooit. Toen ik 13 of 14 jaar oud was, ben ik achter een paar ouderejaars in dezelfde rivier gesprongen die heel snel stroomde. En toen kwamen we op de andere oever uit. En toen moesten we helemaal omhoog lopen. En dan daar weer inspringen, zodat we weer op het punt van vertrek uitkwamen. Waardoor we een driehoek beschreven, die later de Dominicaan mij beschreef in de verhoudingen die in het boek een rol zouden spelen. En over begeerte. En die rivier die is zo belangrijk en zo bijzonder voor me, dat wordt de IJssel, dat is een hele mooie rivier. En dat ik op een ochtend toen ik het klooster verliet, heel vroeg, een uur of 6, en de zon was net door de mist aan het breken. Toen zat ik op de oever van de rivier en ik had net een beetje gezwommen. Toen kwam er een schip aan en dat dreef voorbij, een binnenvaartschip.
En toen ben ik in huilen uitgebarsten door de schoonheid van al deze dingen. En mijn ziel die al die grootste schoonheid niet kon bevatten. En dat was alweer dankzij die krankzinnige verloofde. Ze heeft me veel gebracht. Então, essa questão do triângulo é uma síntese de todas as sub-respostas que eu dei mais cedo. Voltando à questão do triângulo, quando eu era um menino de 13, 14 anos, eu nadei nesse mesmo rio. Eu pulava naquele rio com os meninos mais velhos, a correnteza levava a gente saía do outro lado do rio, subia de novo e caía novamente no rio para chegar no ponto onde a gente tinha começado a cair no rio primeiro. Então, essa questão do triângulo e o triângulo que esse homem dominicano me explicou também tem um papel importante no livro, nos relacionamentos no livro, na questão do desejo que surge no livro. E o rio é muito especial, é o rio Eissel, e é um rio muito lindo. E o dia que eu saí lá do convento, eu saí muito cedo, às 6 da manhã, e o sol estava começando a nascer. Através da neblina, eu vi esse sol, eu sentei na beira do rio e passou um navio. E eu comecei a chorar com a beleza dessa paisagem. E realmente a minha alma não conseguiu conter toda essa beleza. Então foi novamente essa noiva maluca que me trouxe tudo isso. Ela, na verdade, acrescentou muito a minha vida. Dan heb ik nog een noot bij het antwoord. En die bestaat eruit dat het boek... Sorry, dit is de laatste. Dit is de laatste. Maar de noot bestaat eruit dat het hele boek uit de driehoeken is komen te bestaan. En dat is natuurlijk een verborgen structuur die een lezer helemaal niet hoeft te kennen. Maar het wemelt van de driehoeken in het boek. En dat is voor mij een soort makersgeluk. Want op een gegeven moment vraagt Joe bijvoorbeeld de jongen in die rolstoel om armworstelaar te worden. En dan worden ze samen, hij wordt dan de coach, omdat Fransje die zit in een rolstoel en heeft zijn arm getraind met die rolstoel door zich zo voor te bewegen. En die arm is dus reusachtig dik geworden. Al zijn groei is in die arm gaan zitten. En dan wordt hij dus armworstelaar. Maar als je een armworstelaar ziet zitten tegen zijn tegenstander, beschrijven die armen ook weer een driehoek. En dat vond ik geweldig interessant. Ook omdat daarna een Nederlandse kunstenaar, Joost Konijn, me vertelde over het bouwen van vliegtuigen, want Joost Liebouw bouwt ook zeker met een vliegtuig. En ik vroeg deze kunstenaar die zelf een vliegtuig had gebouwd, hoe bouw je een vliegtuig? En toen zei hij iets heel moois. Hij zei, en dat is een zinnetje van Taoïstische eenvoud en diepte. Hij zei, je zet een stoel neer en je bouwt er een vliegtuig omheen. Dat is mooi. En toen vroeg ik hem hoe je dan een vliegtuig bouwt en toen zei hij, nou eigenlijk het enige wat je doet is, je maakt een heleboel driehoeken, want dat is de sterkste verbinding. Dus een heel vliegtuig is opgebouwd uit talloos veel driehoeken. En zo werd het boek langzaam een complex kristal van allerlei driehoeken. Então, só para terminar aqui essa fala, o triângulo tem um papel muito importante no meu livro. Há uma estrutura escondida que o leitor talvez não tenha necessidade de perceber, de observar, mas há muitos triângulos escondidos no livro, na estrutura. Então essa é a minha felicidade de criador, de ter esses triângulos. E um exemplo é quando Franz, que tem aquele braço direito muito forte por causa do uso, ele vai fazer queda de braço, fala. Aí tem o treinador dele. O braço de ferro. É braço de ferro. As quedas de braço também. Aí tem o treinador dele e quando eles se preparam, se encaram, você vê novamente esse triângulo. Então, os triângulos realmente estão em todas as partes do livro. E tem um artista holandês, o Joost Konijn, que ele fez um avião, ele construiu um avião. Então, eu fui falar com ele para saber como construir um avião, que é a personagem Joey constrói um avião. E primeiro ele me deu uma resposta de uma simplicidade taoísta que diz que você coloca uma cadeira e faz o avião em volta. Aí depois eu quis saber, não, mas como é que você constrói o avião? Ele disse, são triângulos, porque o triângulo é a conexão mais forte. Então o avião também consiste de vários triângulos. Então o livro, na verdade, é um cristal complexo de triângulos.
Daniel. It was a great story. E eu li o livro dele e tudo isso que ele fala dá vontade de reler o livro. It was great, thank you. Daniel, eu fiz uma pergunta para ele sobre a relação do Lomar, que é a cidade, as experiências das cidades que ele viveu, que você Aruba, né? Fiz essa pergunta, depois eu vou até retomar para ver se existem elementos também, além desta, do convento dominicano. No seu caso, Garopaba é uma cidade na qual você viveu, né? Quer dizer, você escolheu, tem algum outro sentido para você, que não esteja explícito no livro, ter escolhido essa cidade, esse deslocamento para uma cidade meio perdida e num momento específico dela, que é uma cidade de veraneio, mas o livro se passa num momento que a cidade tem uma baixa assim, de população, né? Então fica uma espécie de terra desolada, que não deixa de ter uma certa relação com essa Lomar do livro do Wieninger. Bom, eu morava em São Paulo em 2007 e eu não estava fugindo de uma noiva como o Tommy, mas eu tinha tido um longo relacionamento que tinha terminado, então digamos que eu estava fugindo desse término, assim, talvez. E isso acabou sendo incrivelmente construtivo para mim também, como a novela dele foi, porque na verdade isso foi um dos motivos, mas a minha ida a Garopaba foi, como costuma acontecer nesses casos, uma conjunção de várias coisas. E eu tinha essa fantasia desde adolescente de viver um tempo numa cidade pequena, fosse na praia ou na montanha, onde eu não conhecesse ninguém me conhecesse, não sei, era uma experiência que eu sempre quis ter desde jovem. E eu achei que aquele era o momento ideal. Então, eu não fui a Garopaba com uma ideia de um livro, não tinha a história desse livro pensada na cabeça. Mas ao mesmo tempo eu tinha uma confiança bastante grande que uma vez indo viver lá, eu escreveria alguma coisa, fosse um conto, um ensaio, um romance, eu estava seguro de que isso ia acontecer. Então eu vendi tudo que eu tinha em São Paulo e fui. E escolhi Garopaba também porque eu gosto muito de nadar e gosto especialmente de nadar em águas abertas, em lago, em mar. E não é uma coisa que eu tenho muita oportunidade de fazer no meu dia a dia. Então, a minha ideia também era viver num lugar onde tivesse uma praia adequada para nadar, onde eu pudesse nadar todos os dias de manhã. Então, tudo isso se configurou e eu decidi, em 2008, me mudar para Garopaba. E aí, o livro, assim que eu me instalei, encontrei uma casa para alugar e comecei a me habituar à cidade, a ideia do meu romance apareceu na minha cabeça. Comecei a enxergar o personagem, comecei a enxergar a história. E isso tinha a ver com... Isso eu até falo nos agradecimentos do livro. Estava também relacionado com uma história que meu pai tinha me contado quando eu era criança. Porque o meu pai, ele ia a Garopaba nos anos 70 para acampar, numa época que a cidade era ainda menor do que hoje. E uma vez, quando ele estava lá, ele ouviu uma história de um sujeito que tinha sido assassinado a facadas num baile. E era uma história toda coberta assim, de mistério também. Uma história que talvez nem seja verdade, que foi um pescador que contou para ele. Mas ele me contou isso em algum momento da minha adolescência e eu sempre guardei essa história, sempre fiquei imaginando esse assassinato repetidas vezes ao longo do tempo. Tinha alguma coisa nesse acontecimento que me intrigava. Então, quando eu cheguei em Garopaba, eu lembrei disso e o que eu comecei a fazer foi imaginar, ok, supondo que esse assassinato realmente ocorreu nos anos 60, 70, quem era a pessoa que foi morta, o que realmente aconteceu, e disso foram se ramificando todas as histórias e os personagens do livro. Então, e assim, o que o livro tem a ver com essa história original, mas também a minha própria vivência em Garopaba, né? Eu não considero este um livro autobiográfico porque os personagens e a história em si são, em grande medida, fictícios mesmo, são inventados. Mas a ambientação do livro, o clima do livro, a maneira como a natureza e o clima e a vida da comunidade influencia o protagonista, tudo isso está bastante ligado à minha experiência de ter vivido lá durante 1 ano e meio. Então é um livro, digamos, muito sensorialmente ligado a mim, né? Ele talvez traduza a minha experiência sensorial e emotiva de ter vivido em Garopaba, né? Embora a história em si seja
fora um ou outro detalhe, seja totalmente fictícia, né? Não tem relação nenhuma com a minha própria família, nada, né? Os leitores às vezes acham que, porque, como eu agradeço meu pai no fim, e digo que graças a ele que eu tive a ideia da história, parece que a dedução seguinte é de que o meu avô foi morto. Não é verdade, né? E acaba sendo... eu não... Você tem uma cachorra que ficou com seu o personagem tem... Literatura e vida é um negócio muito maluco, né? Tipo, o personagem tem o cachorro, que é super importante pra história, e eu não tinha um cachorro. Mas depois que eu publiquei o livro, eu adotei o cachorro, que é a mesma raça do cachorro. Então quem me conhece agora, vê o cachorro, acha que o cachorro é o cachorro do livro. O nome do cachorro? O nome do cachorro é Luteado. A bom, ele é macho, ela é fêmea, Não, né? é macho. Mas é maluco isso. Nesse livro aqui, o Até o Dia que Cão Morreu, também tem um cachorro que é muito importante na história. E tem uma cena em que o cachorro morre de câncer, tem um câncer, e o dono dele, que é o protagonista da história, tá com o cachorro e ele vê o cachorro morre na frente dele, né? E eu morava com meus pais naquela época, eu escrevi esse livro com 20 e poucos anos, e a gente tinha 3 cachorros. E um mês depois que eu publiquei o livro, o meu cachorro morreu de câncer. Não vou dizer que foi na minha frente, mas assim, eu mexi com ele, entrei em casa, quando eu voltei, 20 minutos depois ele estava morto, ele tinha um câncer, né? E várias outras coincidências aconteceram depois, né? De modo que pessoas que me conheceram pessoalmente após a publicação do livro, sabendo de coisas da minha vida, que aconteceram também depois do livro, pensam que essas coisas aconteceram antes e que o livro é baseado na minha vida, enquanto não é. E isso aconteceu várias vezes na minha trajetória até agora, assim. E é uma coisa que eu até não tiro conclusões disso, só registro os fatos e compartilho em momentos como esse, mas não sei por que isso acontece. Talvez seja só uma questão de atenção seletiva, né? A gente tende a reparar mais nessas coisas que parecem ser coincidências, mas talvez tenha algo mais denso rolando. Não me aventuro a traduzir e explicar. It has to do with luck as well. It's writer's luck, I call it. Whenever you're dipped into a story, everything gets related to the story as well. You know, I found it interesting that you said that a very more or less shallow memory from the past became such an important ingredient of the story. So it's amazing how it works with writers, that these very, very early memories, which only linger somewhere in your mind, more or less become very important in your later work. Like this little anecdote, which is just somebody's stabbed at a party, and then suddenly it becomes a main thing in your later work. Eu chamo isso de coincidência, eu chamo isso de sorte de autor. Então a gente está tão envolvido nessa história que a gente começa a relacionar as coisas com a história que a gente está escrevendo. E também muito interessante como a memória, às vezes vaga, uma lembrança vaga da nossa infância pode se tornar um ingrediente tão importante no nosso trabalho. Eu vejo isso, essa pequena história que você contou, depois de tanto tempo, se tornou um ingrediente muito importante na história. Eu vejo isso também. It's like walking on a web of strings when you write. And everything resonates. Yeah, that's a good metaphor. Okay. Question, please. O livro, o Joe Speedboat tem o Franz, que é o narrador, analítico, e tem o Joe Speedboat, mas tem uma série de outras personagens. Uma delas é uma personagem de um escritor, que é o Arthur Metz, que fala em dado momento que se o livro sempre não tiver uma vingança, uma vendetta, ele é um fracasso. No seu caso, existe uma vingança? Ja, nee, dat klopt. Er bestaat geen grote literatuur zonder wraakelementen. I remember. Ja, natuurlijk. Dat is een kleine raamvertelling binnen het boek. Waarin dat boek wat die Arthur Metz schrijft gaat over een krankzinnig meisje met vrolijke blonde pijpenkrullen. En laat dat nu net het meisje zijn in wiens schoot
iedereen in het plaatsje Lomar die ertoe doet samenkomt. Dus zij is een beetje de hoer van de eeuw van dat plaatsje. En ze is heel erg interessant en intelligent, maar zo gek als een deur. En dit was mijn kleine persoonlijke wraakexercitie. Sim, agora que você explicou melhor, eu lembrei dessa parte da história. Realmente tem essa história dentro do livro, desse escritor Arthur Metz, que está escrevendo uma história. E tem a personagem da menina maluca, uma loura bonita, que na verdade é a puta da cidade, né, que todo mundo se encontra com ela, mas ela também é muito interessante e inteligente, mas era completamente pirada. Então essa era a minha pequena vingança nessa história. Het is heel interessant om met zulke vrouwen om te gaan. En het leert je heel veel. Maar uiteindelijk moet je er maar beter niet mee trouwen. En het was eigenlijk, die hele Arthur Metz in het verhaal was eigenlijk, ben je nou aan het twitteren? Ja, hè? Are you twittering? No. I wrote the questions here. Oh, I'm sorry. I thought you were checking your Facebook. I don't have Facebook. No, I thought it was I write my interesting. questions It's here. interesting. Okay, but the figure of Arthur Metz, sorry, in het Nederlands. De figuur Arthur Metz was een beetje een kunstgreep, want Fransje, die in zijn dorp woont, onbeweeglijk in zijn rolstoel, moest iets over haar te weten komen wat hij alleen kan weten